Tipo, nessa edição em inglês, tem um capítulo falando, como se fosse aquela abertura do Imperador Deus, falando, anunciando que encontraram os escritos do Imperador Deus, só que no caso era falando sobre os atos heróicos do Miles Seg. Caraca, realmente eu tô embasbacado. Tanto que já esqueci como começar aqui a pauta. E como o pessoal do DunaCast diria, notícias do Império. Algo apoteótico pra comunidade duneira. 3, 2, 1. Olá, olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito mais que bem-vindos ao Caos na Matrix, o podcast onde a gente atravessa, conversa e pensa sobre a subjetividade ao falar de filmes, livros, séries, games, universos fodásticos e, é claro, aquelas obras que não são só entretenimento, mas verdadeiros mitos modernos. E hoje, finalmente, a gente vai falar de um desses universos que não apenas marcou gerações, mas como moldou deste podcast, ou seja, Star Wars, além dos ouvintes queridíssimos. Então, não poderia faltar um especialista dentre os criadores do Caos da Matrix. E conosco aqui, finalmente, depois de idas e vindas, Leonardo Bragança. Vai lá, Léo, que o palco agora é teu. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Leonardo, mas podem me chamar de Léo, prefiro Léo. E, cara, tô bem animado pra falar de Star Wars, né? Star Wars, talvez, depois de Harry Potter, né, durante minha infância, adolescência, foi a saga que mais me marcou, até conhecer Duna, né? Mas eu amo Star Wars, sempre fui fã. Eu comecei assistindo Star Wars, eu conheci Star Wars em 2003, quando tinha aquelas animações curtas que passavam no Cartoon Network. Então a gente já vai adiantando o papo. Assim como a tua pessoa, eu conheci Star Wars a partir desta animação que tu comenta, do Guerras Clônicas original, ou Clone Wars, seja como a pessoa quiser falar. Isso mesmo. Originalmente criada por Genndy Tartakovsky. Pro pessoal, pra ter uma ideia, ele é o criador do Laboratório de Dexter, Samurai Jack e outras maravilhas de animação 2D. Hoje em dia ele tá fazendo Primal do Adult Swim, muito bom também. E que, sem essa animação do Guerras Clônicas, Star Wars, pra mim no caso, não seria nada. Que passava na antiga Cartoon Network, lá pelo horário das 9 horas, antes da programação do Toonami, que passava animes clássicos, e que um episódio específico que me fez apaixonar imediatamente é o episódio do Mace Windu enfrentando uma horda enorme de droids separatistas, em que utiliza uma variação de artes marciais, golpes de Wing Chun, do Kung Fu, a utilização da força que só 20 e tantos anos depois a gente iria ter com as séries live action e até a animação CGI do grande Filoni, o boné de cowboy. Mas diga lá, Léo, qual foi o episódio do Guerras Clônicas do Tartakovsky que te fez te apaixonar? Então, o episódio. Eu não vou, é porque tem muito tempo, né? A gente já estamos ficando velhos. Mas um episódio que me marcou muito foi o episódio que o Anakin ele vai pra Yavin 4, e ele enfrenta pra caçar a Sage Ventress. E aí ela consegue matar os troopers dele, né, os Clone Troopers. E aí eles enfrentam ali, aquele episódio, sabe, toda aquela tensão, quando começa a chover, os dois com sabres de luz ligados, e quando a chuva toca no sabre, evapora, e fica aquele momento de tensão, um contemplando o outro, esperando o movimento do outro. Esse episódio foi o que me marcou. Esse episódio eu falei, cara, isso aqui é muito bom. Isso aqui, eu preciso saber o que é isso, o que se trata esse Star Wars, do que se trata essa saga, né, enfim. E aí eu fui conversar com a minha mãe na época, e ela que me apresentou os filmes, né. Aí 2 anos depois eu lembro quando saiu o último episódio das animações, né, do Clone Wars, e tava pra sair o episódio 3. Eu assisti o último episódio quando o Grievous ele sequestra o Palpatine. Vou te confessar que esse episódio do Anakin contra Ventress é literalmente, e com todas as letras possíveis, apoteótico.
que a partir desse silêncio que tu acabou de comentar e o som das gotas de chuva caindo em cada um dos sabres desses dois adversários, é uma poesia que não tem diálogo algum, mas atropelando muitos assuntos, de fato, é assim no caso da Matrix. Uma coisa que temos em comum é que a gente regula de idade e vemos relativamente no mesmo período de tempo para ver os filmes também. Óbvio que tu viu mais cedo, eu vi só uns 2 anos depois. No caso, eu me refiro aos prelúdios ou prequels, seja como o pessoal queira dizer. Mas lembrando de novo que a partir desses curtas de 3 minutos isso mesmo. que catapultou essa minha paixão pela galáxia muito, muito distante. Mas também de novo é esse episódio do Anakin contra Ventress que culmina no final deles subindo enquanto duelam com as suas lâminas lasers e depois a Ventress com um golpe certeiro joga longe o sabre do Anakin e daí ele com o punho metálico segura uma das mãos dela e o som de Duel of the Fates, que é a trilha sonora que rola no combate do Qui-Gon contra o Darth Maul e o Obi-Wan, obviamente, vai subindo, intensificando, e a luz da lua, que é vermelha, fica sobre o rosto dele, intensificando e mostrando toda essa questão que os Sith, que são os opostos ao Jedi, tem em relação à sua raiva, e isto aciona uma enorme raiva descontrolada nele, no caso o Anakin. E ao longo que ele vai apertando mais o pulso dela, ela solta uma das lâminas dela mesma. Ele levanta com a força, pega, e uma coisa que me marca até hoje, o dublador Peterson Adriano foi quem deu a voz ao Anakin lá em 2000 e poucos. Isso. Tanto pro Hayden Christensen quanto para essa animação 2D. No caso, na primeira versão da dublagem. E o grito dele é assustador e muito perfeito, assim, pois transmite tudo o que se passa do traço da animação, vai jogando ela adiante até um precipício e solta com golpes muito fortes em cima dela enquanto ela está numa posição de defesa. Vai forçando e intercala com 3 imagens do Qui-Gon Jinn, do Yoda e do próprio Obi-Wan com cores distintas. Exatamente, nossa, olhando exatamente. Ele, essa cena é muito legal. Quando tem este descontrole, a raiva assumiu toda a expertise dele, não tem técnica, nada. E no final há outro grito, enquanto despenca a própria Ventress no vazio. E ele urra completo. É literalmente um foreshadowing para o que seria o nosso Vingador da legal, né? Quando ele começa, ele se entrega a essa raiva, esse sentimento de raiva. E é um pouco, é um paralelo, por exemplo, com o que acontece no episódio 6, com o Luke, quando o Vader ele fala que vai tentar levar a irmã dele, descobre, né, a existência da Leia, descobre que ela é a irmã dele, e que ele vai tentar converter ela pro lado sombrio. O Luke se entrega pra esse momento de raiva, e naquele momento que o Vader, eu esqueci a palavra agora aqui, mas ele tá assim, um momento vulnerável dele ali, segurando o sabre pro alto, no chão, e o Luke batendo com toda a força, com todo o ódio, e corta o braço dele. Eu lembro que quando eu assisti o episódio 6 até, me veio na cabeça justamente essa cena do Anakin, na animação, batendo o sabre até ele quebrar o chão que tava a Ventress e ela cair no... A animação é brilhante, tudo é muito bem construído, você sente aquele momento de... E algo que me deixou, em parte, por conta do que o Dave Filoni, agora CEO, seja lá qual a posição de alta hierarquia que ele está agora na Lucasfilm, foi o que me deixou um pouquinho chateado na época mesmo, curtindo o filme A Guerra dos Clones, o Clone Wars, enfim, que se lançou lá em 2008. É por conta desse descontinuismo e assimilação de um traço diferente, mesmo aderindo ao que o Tartakovsky fez anteriormente, mas a ideia de utilizar o CGI, eu gosto muito da animação 2D e ser um soft reboot em relação a esta animação que veio antes. Então foi um dos motivos, em parte, por eu ter me afastado de Star Wars até 2015, quando o Despertar da Força chegou, no caso.
Mas que muitos anos depois eu pude finalmente, acho que no período da pandemia, eu pude rever e completar os episódios do Clone Wars do Filoni pra entender todo o arco, de certa forma, da Ahsoka e companhia, evitar alguns que eram fillers estendidos, tanto pra mim desnecessários, mas quando ia pra história principal era realmente maravilhoso. Mas eu tô me estendendo demais. Com relação a ti, tu conheceu a animação do Tartakovsky, depois partiu para os filmes, como foi a ordem que tu assistiu? Então, quando saiu o episódio 3 no cinema, até então foi o primeiro filme de Star Wars que eu tinha visto. Eu ainda não tinha conseguido. Até porque eu acho que eu só fui falar com a minha mãe quando já tava bem próximo da estreia do que seria, né, o último filme do Star Wars. E aí a gente assistiu, ela me levou no cinema, eu tinha 10 anos na época. A gente assistiu, eu fiquei encantado, né? Pô, eu lembro a empolgação que eu fiquei na abertura do episódio 3, ser uma batalha espacial. E aí a gente, criança, com 10 anos, a gente se amarra nesse tipo de coisa, né? E toda aquela batalha espacial, eles lutando pra conseguirem chegar na nave, eu sabendo tudo que tinha acontecido até então por conta da animação. E, enfim, eu saí completamente encantado. Tanto com a melhor parte que eu peguei, o melhor filme das prequels pra começar a assistir os filmes de Star Wars, né? Que eu peguei logo o 3, que pra mim dos 3 filmes das prequels, é o melhor, assim, de longe. Engraçado isso, que eu faço um paralelo até com outra saga que, como tu comentou, curte Harry Potter. Eu também ainda tenho muito carinho por essa franquia, seja livros ou série de livros e filmes, que eu também vi no cinema, o filme do meio, que no caso é o Cálice de Fogo, no cinema. Infelizmente eu não vi como eu falei anteriormente no início, o Vingança do Sith, ou os outros 2 primeiros da trilogia Prelúdio, mas que eu acho curioso este ponto da jornada, que tanto tu quanto eu e demais outros fãs tenham tido, que eu me refiro na nossa geração, o ponto de virada de um protagonista que considerávamos o herói, mesmo sendo muito falho, emocionalmente volátil, decair e absorver toda a escuridão e se tornar realmente um vilão cuja virada é arrebatadora. Eu lembro com 10 anos, outra sincronicidade nossa, que ter assistido aos 10 anos nessas franquias, e ser um ponto de virada pra ter esta saga ainda mais marcante. Mas indo para um outro detalhe bem importante, que é a transição, no caso de uma trilogia para outra, e indo, no caso, os 3 filmes clássicos originais. Como é que foi pra ti essa virada? Porque pra mim eu achei muito específico, mas que inusitadamente eu não tinha ideia na época que era feito em 1970, 80 e 83. Só conversando com meu pai, obviamente, que foi quem viu comigo, que me mostrou ainda o quão grandioso foi esse planejamento do George Lucas. Isso é verdade. Esse era o problema na época. E pelas prequels, assim, de trás pra frente, basicamente, até porque na época minha mãe fazia um esforço gigantesco pra conseguir alugar os DVDs, né, pra conseguir assistir. E aí a gente dependia muito da locadora. Às vezes, ela tentou, acho que na época ela tentou pegar o episódio 1, alguém já tinha alugado, e aí ela queria, tipo, todo final de semana a gente tinha essa... era tipo uma tradição, a gente sempre assistia algum filme juntos, sabe? Ela sempre alugava algum filme pra gente assistir juntos. Ela viu que eu tava pilhado com Star Wars, ela viu que eu tinha me apaixonado pela saga. E aí ela tava nessa do tipo, pô, vamos tentar ver todos os filmes durante esses finais de semana pra ver se a gente... Pra ter alguma coisa, né? Pra gente se entreter e tudo mais. E aí ela acabou só conseguindo o episódio 2, alguém já tinha levado o episódio 1. E aí depois, quando ela devolveu o 2, ela conseguiu o episódio 1. Que aí trocou. Aí o cara a pessoa que tinha alugado o episódio 1, que ia assistir o 2, devolveu o 1, pegou o 2 que a minha mãe tinha devolvido, e aí eu consegui assistir o segundo filme, né? Mas quando eu fui pro episódio 4,
assim, eu não tinha muito aquele senso que a gente tem hoje, sabe? Crítico de entender como é que funcionava os efeitos especiais. Eu era muito aquela criança que eu gostava dos efeitos visuais em CG. Quando eu assisti o episódio 4, e tudo bem que na época, já nessa época, o episódio 4 já tinha sofrido várias modificações, né, do George Lucas. Pra quem não sabe, né, o filme hoje que tá disponível tanto no Disney Plus quanto em outros formatos, Blu-ray, DVD, eles são todos. Algumas cenas foram refeitas. Tem muitas cenas do. Eu acho que o episódio 4, se eu não me engano, foi o que mais sofreu essas alterações. Mas todos os filmes da trilogia clássica sofreram. O que acontece é que o George Lucas, nos anos 90, ele falava em muitas entrevistas que ele não. Ele fez o filme, mas não era da forma como eu gostaria de ter feito. Né? Principalmente o episódio. Principalmente o episódio 4. O episódio 4 foi um pesadelo pra ele conseguir gravar. Tiveram muitos problemas, o orçamento era muito baixo pro que ele gostaria. Enfim, foi um pesadelo pra gravar. Nem o elenco tava botando fé de que fosse ser um grande filme, né? Ninguém botava fé. Mas quero também deixar um disclaimer pra gurizada alfa, que pro pessoal dos anos 90, início do 2000 e o que teve também de restante do início dos anos 2010, que sobrou, tinha-se o ritual de ir às videolocadoras, como tu falou, aos finais de semana, e alugar certos filmes que quisesse ver, e parte desse ritual é ainda uma saudade tremenda pra mim. Isso, exatamente. E o que acontece, né? Ele... Tudo que foi feito no episódio 4 e nos outros filmes também foram feitos com modelos, né, pequenininhos, apareciam até brinquedos também, as X-Wings, os TIE Fighters, né, tudo foi feito na base de efeitos práticos. Quem teve oportunidade, existe na internet, depois se vocês procurarem, existe uma versão que eles chamam de D-especializada, né, porque eles retiraram todas as edições, as alterações que o George Lucas fez nos anos 90 e refizeram para a versão do que foi originalmente lançado em 1977, né? A versão de corte original, lá de 77. E para quem assiste, realmente tem uma diferença muito grande. Você vê que, de fato, parecem ser, assim, tipo, uns brinquedos, não, umas mini naves ali que eles colocavam numa estrutura que mexia elas e eles iam gravando as cenas e depois só botavam o fundo com espaço, né? Com os planetas ali de fundo. Isso. E dava pra ver, sabe, que realmente era bem diferente das prequels. Então, o George Lucas alterou digitalmente basicamente muita coisa. Muita coisa. Cenas até que na versão de 77 viraram cenas excluídas, né? Ele recolocou algumas cenas com... Quanto ao design do Jabba... Exatamente, essa cena do Jabba... O Jabba era um humano, pra quem não sabe. O Jabba, originalmente, quem for pegar o corte original da época que foi gravado, vai ver que era um humano. O George Lucas só veio ter essa ideia do Jabba como um verme, né? Um monstro, assim, alienígena, meio... Nota-se uma enorme influência, citando Duna, como sempre aqui. Uma inspiração do Barão Harkonnen e um pouquinho do Xangão Deus Leto II. Meio Barão Harkonnen, meio também Leto Atreides. Exatamente. Só depois, já, na época, quando ele já começou a escrever o último filme, né, da trilogia clássica. Eu senti muito essa diferença, né? Você saiu de uma trilogia que é toda feita em formato digital, que é toda feita com cenas feitas por computador. Tem, acho que até o episódio 1, lá em Tatooine, eles montaram pra filmar a cena da corrida de pó, lugares reais. Montaram também sets com efeitos práticos, não eram só aqueles sets com fundo verde, né? Mas ele boa parte do filme é feito digitalmente. Então essa foi a primeira diferença que eu senti. Tem aquela cena de abertura da nave da Tantive 4, da Leia, cruzando ali o espaço. Caraca, o cara sabe a marca /modelo da nave da personagem. Eu sei. São mais de 20 anos acompanhando essa saga, né? Hoje em dia, eu tô um pouco desanimado com Star Wars, mas a gente vai chegar lá, né? A gente vai
ainda vai chegar nessa parte, né, na era da Disney, né? Mas enfim, Eu quero jogar essa pergunta pra ti. Tu curtiu os ursinhos carinhosos Ewoks? eu gostava, o pior que eu gostava. O pior que eu gostava. Eu não. Tinha gente da. Uma coisa interessante pra mim, na época, cabecinha de uma criança de 10 anos, é que eu fiquei tão impactado com aquilo que a virada que é conhecida e clássica do Eu Sou Seu Pai, eu não tive isso infelizmente, e eu ficava na cabeça como um segredo tão bem guardado não é conhecido. E daí eu ficava me implicando, eles deviam saber isso. Daí eu teimava demais, meu pai sempre falava isso. É um segredo, não foi falado a ninguém, poucos conhecem. Enfim, ingenuidade da minha parte quanto a essa característica. Sendo até uma outra questão que quando era nesta época e foi um dos pontos mais marcantes da minha memória. Mas de fato uma coisa que eu estranhei, eu acho que não era uma questão dos efeitos, não. Mas o ritmo, o tom da história, que destoa completamente dos 3 prelúdios. E acompanhar uma nova geração, tendo só o Yoda e o Obi-Wan como personagens âncoras do que eu já havia acompanhado também. Mas o fator que realmente me frustrava na época, e ainda me frustra relativamente, é a questão da coreografia, que eu brinco com um dos nossos integrantes aqui, o Victor Lucas Vitinho, que o combate do Vader com o Obi-Wan na Estrela da Morte é o equivalente a 2 velhos esclerosados pegando 2 cabos de vassoura e apontando um pro outro, com cada movimento tendo dores de artrite, artrose. É o completo oposto daquele locomia tremendo que eu havia acompanhado anteriormente. Eu não tinha pensado nisso, mas fica mesmo. Pior que... Nossa, não, aquela luta na Estrela da Morte dos dois é uma coisa tenebrosa. Lembro que eu assisti a primeira vez, eu fiquei, meu Deus, porque é o que você falou, a gente saiu das prequels, né, daquelas lutas super coreografadas. O próprio episódio, eu acho que as lutas que tem, os filmes que tem as melhores lutas são o episódio 1, na luta do Obi-Wan com o Maul. Aquela luta deles é incrível. Eu lembro que quando eu assisti no DVD, eu ficava o tempo todo voltando pra essa cena deles lutando. Depois que o Maul mata o Qui-Gon Jinn. E o episódio 3, da luta do Anakin contra o Obi-Wan. Que é... Nossa, é uma coreografia elevada à 10ª potência. Absurdo, né? E de fato foi minha primeira desilusão em relação à ação, como fazer ação, sendo muito, muito horroroso. Chegando ao ponto que hoje em dia muitos fãs, até da comunidade de dublês, refizeram essa cena que se chama Cena 38 Reimagine, que pega todas as características da agilidade marcial, corporal, criada pelos prequels, e pôr ali, trazendo um certo continuismo. Mesmo eu entendendo, compreendendo a ideia da cena, anos terem se passado e serem indivíduos velhos lutando, obviamente. Mesmo sabendo das limitações e do que ainda estava se desenvolvendo quanto à ideia do estilo de luta dos Jedi e dos Lords Sombria e Sith na época, combate e uma coreografia tão evoluída, com um pessoal competente por trás. Nick Gillard, eu acho que era o nome do coordenador de dublês, criando este estilo marcial e tão ágil, tão rápido, que o envolvimento dos atores é maravilhoso ali. Eu ia comentar isso. Não, exatamente, eu ia comentar isso. Assim, basicamente a gente saía dessas lutas bem coreografadas, já com o George Lucas tendo uma certa noção, né, de como tanto de gente para contratar para fazer os ensaios com o elenco, né, para eles já irem aprendendo a fazer as coreografias das lutas, e questão de efeitos também, muitos efeitos digitais, né, então tem esse estranhamento. E o episódio 4 tem isso, né, você vê realmente que é o filme ali do Star Wars
orçamento mais baixo. E tem essa luta do Vader com o Obi-Wan, que é uma coisa... Eu até entendo. O próprio Sir Alec Guinness, ele... Assim, ele não tinha muito... Pra não ser... Assim... não ser um pouco bruto com o Alec Guinness, mas ele não tinha tanto entusiasmo pro Star Wars. As entrevistas que ele dava, eu acho que ele tinha menos entusiasmo do que o Harrison Ford, por exemplo. E o Harrison Ford chega e fala que toda vez que ele pergunta alguma coisa de Star Wars, ele fala que fez isso pelo dinheiro, que deram um cheque bom ali pra ele, que ele não tem muito... Exatamente, não deixa de ser... Ele tá sendo, assim, eu gosto do Harrison Ford, que ele é sincero, ele chega e fala, né? Ele é... Não, eu adoro o Harrison Ford dando entrevista falando do Han Solo. É uma coisa incrível. Mas assim, o Alec Guinness, ele tinha menos entusiasmo pra falar de Star Wars, acho que até do que o Harrison Ford, sabe? Então assim, depois que a gente entende um pouco os bastidores pra gravar o episódio 4, a gente até acaba passando um certo pano pra essa luta que você falou de dois esclerosados jogando ali de sabre de luz. Mas é uma característica minha, eu adoro cinema de ação, principalmente coreografias de luta, e é uma parte que eu implico bastante, porque em Star Wars, no quesito ação, nessa categoria, tem o ônus e o bônus, sendo que o que foi falado anteriormente no episódio 1 ser esse ápice, no episódio 3, por mais maravilhoso, como tu bem colocou, sendo uma das tuas lutas favoritas, tem uma limitação que no caso é falta de um envolvimento maior da idade de outras partes do corpo dos personagens, pois eu sempre fico lembrando do Anakin e do Obi-Wan jogando, dando voadoras como se fosse o pessoal da época de colégio. Outra coisa que me remete bastante é o Luke dando chutinho de força pra jogar longe um blaster. Mas eu acho que isso é um ponto que leva a outra parte da nossa pauta aqui, os fãs e o fandom de Star Wars, venhamos e convenhamos, que é o mais tóxico que eu já pude ver, presenciar, enfim. Mesmo tendo exceções à parte, como Vossa Senhoria, que é um diferencial em relação ao entendimento da franquia em si, como análises muito bem apuradas que tu está apresentando aqui também, um conhecimento geral do legado. Porque de resto, é um pessoal muito tenebroso. Pra cacete. Eu fico até lisonjeado aqui, João. Muito obrigado, cara. Lisonjeado aqui por você me elogiando dessa forma. Mas isso é verdade. O fandom de Star Wars, a gente vai chegar até um pouco nessa parte, né? Até pra gente começar a falar um pouco. O fandom de Star Wars é tóxico desde a época que a internet começou a se popularizar. Isso não é uma coisa de hoje. Tem um pouco de curiosidade, quem também souber inglês, tem um canal no YouTube muito bom de um cara, não sei nem se você conhece, João. Um cara chamado Hello Greedo. Não sei se você já ouviu falar. Não ouvi falar, não. Então, é um fã de Star Wars. Ele virou fã, se eu não me engano, na época dos anos 90, quando ficou aquele período de vácuo, né, de não ter muita coisa de Star Wars. E ele jogava os jogos, enfim. Tem um vídeo que ele faz, que ele mostra, pra quem não sabe, depois que acabou a trilogia clássica, em 83, até 91, você não tinha absolutamente mais nada de conteúdo de Star Wars. Nada. Ficou um vácuo. Teve um jogo de RPG, acho que o primeiro jogo de RPG de Star Wars foi lançado, que era meio que uma coisa meio de universo expandido. E aí, nos anos 90, no início de 90, a Lucasfilm entrou em contato com o Timothy Zahn, e aí o Timothy Zahn criou a trilogia Thrawn, aquela trilogia clássica que até 2015 era considerado a continuação da trilogia clássica, né? E o que acontece? Nessa trilogia do Thrawn, o Timothy Zahn cria uma personagem chamada Mara Jade, que viria... Eu não sei, eu posso dar spoiler? Sobre ou segura um pouco? Livros. Cara, já tem 30 e poucos anos. Então pode soltar os spoilers à vontade, tá liberado. Já tem uns 30 anos. Já... Bom, para quem não sabe, a Mara Jade, ela viria a ser a esposa do Luke Skywalker, né? E isso é uma coisa que o George Lucas sempre detestou. Pra ele, os Jedi tinham que manter uma certa castidade, né? Tem uma coisa meio igreja católica, né? Com os padres, papas. Não conseguia... Pra ele não tinha cabimento um negócio desse de casamento, né? Enfim, mas como ele ainda não tinha desenvolvido isso, deram liberdade pro Timothy Zahn e ele criou essa personagem, né? Só que o que acontece?
ali, quando a internet começou a se popularizar nos Estados Unidos, né? Ali, já entrando pro final dos anos 90, antes, assim, 97, 98, surgiram esses fóruns de internet. E nesses fóruns de internet, existia muito fã de Star Wars, mas muito, que falavam que a Mara Jade era tipo uma Mary Sue, que ela era uma mulher que não tinha, que basicamente era super poderosa, era mais poderosa que o Luke, que ela sempre conseguia as coisas do jeito dela, sabe? Que tipo, é basicamente o... Exa- Exatamente. Era o início do que viria a acontecer com o que hoje falam de cultura woke, né? Basicamente era o início dessa misoginia, né? Dentro desses fóruns de internet. Então, assim, isso já começou a existir ali. Já começou a criar essa coisa tóxica de Star Wars, já começou, na internet principalmente, já começou a surgir bem já na época, quando ainda estavam pra sair os filmes da trilogia prequel, né? Todas as personagens femininas que foram surgindo. Começou com a Mara Jade, mas depois foi pra Padmé. Depois foi pra Ahsoka. Depois foi pra Rey, né? Da Rey, então foi o auge do machismo da misoginia, né? Então, assim, Acho que isso adentra a minha seara no que tem, pois dentro da possibilidade que a internet conseguiu combinar muitas pessoas por gostos em comum, tem essa questão não tão feliz de juntar indivíduos que só buscam trollar à base de ranço, hate, fake news e por aí vai, que assim como tu colocou, serem uma bolha específica, ficam numa algeriza diante do diferente, sendo principalmente por personagens femininas ou com uma orientação sexual diferente, raça e idade também, e que ficam perpetuando concepções que já estão ultrapassadas para com o que temos hoje em dia. Em suma, não conseguem ter um espelhamento diante desse personagem ou personagens tão distinto de figuras pessoas, no caso, tão deploráveis. Gostam de se vangloriar ou não, sei lá, dizer, estragou a minha infância, ou terem esse sentimento, essa percepção de pertencimento de uma franquia que gostam e que não pode ser mudada, ou alguma coisa nostálgica, saudosista retirada do querer deles, por assim dizer. O que tu acha disso? não, ficou. Eu concordo plenamente com tudo que você falou. Exatamente. A internet, ela acabou unificando, né? Muitas vezes, por exemplo, temos um grupo de 10 pessoas que são fãs de Star Wars. Obviamente, dessas 10 pessoas, vão ter algumas pessoas que não vão gostar de um filme ou de outro, e faz parte, sabe? Se a gente, por exemplo, depois a gente for falar os filmes que a gente gosta de Star Wars, a gente já tá brincando no nosso grupo. Você que gosta da trilogia sequel, eu já não sou tão fã. Mas eu não sou tão fã muito por conta do... Pois é, pro meu caso, o que acabou pra mim com a trilogia sequel foi o episódio 9. Mas a gente vai chegar lá. Mas assim, eu não vou ficar atacando, falando, sabe, tipo, fazendo um tipo de perseguição, ou falando que a personagem da Rey é uma Mary Sue, como falavam, porque... Léo, sobre isso, pode dizer, pra quem não conhece, o que é uma Mary Sue? Então, a Mary Sue... como é que... Mary Sue é uma personagem de uma história, é uma heroína que esse pessoal, geralmente esse pessoal mais conservador, reacionário, eles falam que ela é uma personagem infalível, que nunca acontece nada com ela, que ela sempre sabe de tudo, ela tem as melhores habilidades, e muitas vezes essas habilidades não são explicadas, como que essa personagem adquiriu essas habilidades, ela simplesmente tem um certo, vamos dizer, um dom para aquilo, sabe? Isso na visão do pessoal que é conservador. Eu nunca parei para pegar a história dessa Mary Sue, mas ela virou esse tipo de espantalho pra criticar qualquer tipo de obra que você tem uma personagem feminina que não entra naquele estereótipo, que é um papel secundário, é um papel de ser uma mulher do lar, de ser uma pessoa submissa ao homem também, sabe? Principalmente isso, é um papel de submissão ao homem. E ter uma personagem que muitas vezes não só não é submissa a esse homem, mas tem habilidades melhores do que esse homem, às vezes esse homem pode ser um pateta, um banana, um imbecil, e ela perceber isso e ela tomar as rédeas da situação.
Isso é um pouco, por exemplo, o George Lucas fez no próprio episódio 4, quando ele bota o Han e o Luke pra tentarem salvar a Leia, e a Leia, a partir do momento que o Luke abre a cela dela, a Leia toma como líder, né? Ela já tem essa... Ela toma as rédeas da situação. Ela fala, nossa, que belo resgate vocês fizeram, vocês não planejaram nada. O ponto de saída de vocês, pelo amor de Deus, assim, sabe? É impressionante. E o George Lucas fez isso propositalmente. Ele chegou pra Carrie Fisher, tem bastidores sobre as gravações do episódio 4, né? Ele chegou pra Carrie Fisher, que é a atriz que interpretou a Princesa Leia, e falou, olha, eu quero que você trate esses dois aqui igual uns panacas, sabe? São dois bobões que não planejaram esse salvamento, não tem ideia do que estão fazendo, e você tá vendo essa situação e trate eles como dois imbecis, sabe? Trate eles igual dois patetas tentando brincar de salvadores, né? Então, assim... A terceira trilogia, que pra mim é perfeita, sem defeito algum, só alegria e história pra contar. Já que, assim como muitas outras franquias de livros, séries e obviamente filmes como Star Wars aqui, confundem o gosto pessoal com uma verdade, ou a verdade deles, em que é impossível, em que essa idolatria, no caso passado, é uma prisão e um ataque pessoal disfarçado de opinião, em que cada crítica fica menos fundamentada que a outra, saca? E como eu comentei anteriormente, ilusão de propriedade por parte desse fandom tão escroto. Eu até colocaria numa interpretação pessoal que poderia ter sentirem ameaçados por conta dessas características de hostilidade que alimentam ainda mais o ódio e que querem caçar os erros e que esse ódio leva ao sofrimento, basicamente, por conta de uma ideia de fidelidade que é muito assustadora. Para esse pessoal, como uma música que eu gosto, de um humorista, que é: nada vai ser do seu querer, pois não é o roteirista, não é o diretor, não é a pessoa envolvida. Então dá vontade de dizer cala a boca para esse pessoal. É que, diante de tantas mudanças, outra interpretação que eu coloco é que esse pessoal pode se sentir humilhado, eu acho. Não sei o que tu acha disso que eu tô falando. Não, eu entendi. E faz todo sentido, sabe? Eu também tenho um pouco, até pra acrescentar o que você falou, eu tenho uma visão, como é que eu vou dizer, uma visão materialista, histórica, dialética, né? Do nosso querido filósofo Karl Marx, que é também de imaginar, porque querendo ou não, assim, esse papel dessas minorias sociais, de LGBT sofrem, fazem parte de uma dominação, é um papel de poder que um grupo tem sobre outras pessoas. E quando você tem, como você falou, um movimento de ruptura, né, um movimento de ruptura de uma estrutura, de um status quo, uma estrutura de poder e de socialização, para esse movimento você vai ter um movimento oposto para tentar combater isso. Por exemplo, durante o período, vamos voltar assim bem lá atrás, início do século XX, né? Você teve um movimento das sufragistas, das mulheres feministas, né? Que estavam lutando pelo voto. As mulheres estavam lutando para que elas tivessem direito ao voto, porque só os homens tinham direito ao voto, né? E elas lutaram, foram às ruas, se organizaram, e você teve um movimento contrário a isso. A partir do momento que as sufragistas começaram a ganhar destaque, começaram a ganhar maior mobilização de muitas mulheres, você teve um movimento contrário a elas, que era o movimento das anti-sufragistas. Então, assim, todo movimento, né, todo movimento de um grupo que está sendo oprimido, que tenta romper com esse tipo de relação, né, de opressão, de dominação, você vai ter um movimento contrário a ele, né? Assim que funciona a dialética pro Marx, né? E dá pra você observar bem esse tipo de coisa acontecendo em Star Wars. Não que Star Wars antes fosse... Eu acho que Star Wars sempre teve uma visão muito progressista, sabe? Sobre política, sobre cultura, sobre a visão de sociedade, sabe, no geral. Ele sempre teve uma visão muito progressista. Star Wars sempre teve uma visão muito progressista sobre as coisas. Os rebeldes mesmo. O próprio Império, né? O Império ele é baseado no que o George Lucas fala, ele é baseado em várias facções
que fazem parte da nossa história, né? É baseado no Reino Unido, né? Do imperialismo do Reino Unido, no imperialismo estadunidense e na Alemanha nazista. Ou seja, é a combinação dessas 3 facções numa coisa só. Enquanto os rebeldes, na época que o George Lucas estava escrevendo Star Wars, estava ainda concebendo o que viria a ser Star Wars, ele baseou a rebelião justamente nos Vietcongs, na época da Guerra do Vietnã. Né? Os revolucionários que estavam lutando contra o imperialismo estadunidense. Né? E isso ele fala até hoje, em entrevista dele com o James Cameron também. E não é uma entrevista antiga não, tá? É uma entrevista recente. É relativamente recente. Porque tem muita gente que acha que o George Lucas virou um conservador, coisa do tipo. Não, ele não virou conservador, sabe? Ele continua tendo a mesma visão que ele tinha sobre uma visão mais progressista. Com todas as palavras que o Império de Star Wars é a representação dos Estados Unidos com o Reino Unido e a Alemanha nazista. É isso, sabe? Duas daí. Outra coisa que me vem à cabeça também é a questão dos fóruns, sites, agregadores de nota, que alimenta muito mais esse desprezo e que os criadores, produtores ficam muito à mercê deste público e viram um museu só de pessoas mal-humoradas e rancorosas pra caramba, simplesmente alimentando a base de ojeriza com tais empoderamentos e a falta de interesse em se envolver com uma personagem que é diferente e projeta o oposto de uma empatia, servindo de novo como um ataque pessoal e se torna, como foi falado agorinha, um nichamento digital. Mas algo que eu aprendi com o tempo, e eu acho que pessoa mais resiliente, que possa ressignificar, entenda que há a possibilidade de mudança, e é necessário tal mudança, se adaptar aos moldes de agora e não ficar preso ao passado, mesmo que a nostalgia seja força motriz dessa franquia como de outras grandes por aí, que eu chamaria de 3 pontos de recriação, redesenvolvimento e reinterpretação de uma propriedade intelectual, por assim dizer, e que todo produto da sua época vai ficar limitado ao zeitgeist da sua época. Em resumo do que eu tô falando, tudo que é novo, tudo que é diferente do ponto de visão e qualquer preconcebimento estabelecido que não possa ser reavaliado fica num eterno ciclo de retorno à valorização do passado. Em suma, e aqui já é o ponto de entrada para falar sobre a terceira trilogia. E o que tu achou do ponto que eu falei, Léo? Então, eu ia até terminar um ponto aqui. Gente, repara não que eu tenho TDAH, às vezes eu vou falando. Não se preocupa com isso, Léo, pois o Caos na Matrix é puro suco de TDAH. Eu acabo esquecendo de encerrar meu ponto, né? Eu tinha comentado essa questão de Star Wars sempre ter sido progressista, né? Mas ter esse fandom. E foi ótimo que você entrou agora já na seara das sequels. Enfim, Star Wars sempre foi progressista, né? Só que a gente ainda não tinha uma diversidade de elenco como a gente vai ter agora com a Disney, né? Ou seja, você vai ter um protagonismo de um homem preto, que é o John Boyega. O protagonismo, querendo ou não querendo, Star Wars sempre foi uma história ali, apesar de ter sido, principalmente a trilogia original, sempre foi muito centrada na figura do Luke. A Leia, por mais que ela tenha virado essa protagonista também, ela acaba tendo um pouco de papel secundário. Diferente, por exemplo, quando a gente entra nas sequels. Nas sequels, a Rey, ela é a protagonista da história. Ela é a protagonista principal da história, sabe? Então, assim, você vai ter uma ruptura grande nesse sentido. Tipo, como eu falei, Star Wars nunca foi uma história reacionária, nunca foi uma história conservadora dentro do que essa visão um pouco distorcida do que é o conservadorismo, sabe? É até curioso, né? Tipo, eu tive uma discussão com um conhecido na época de estágio, né? Que ele acredita que todos os liberais e pessoas de direita sempre foram conservadoras, desde a sua concepção. Eu falei que não. Eu falei, olha, principalmente durante a época da Revolução Francesa e antes da gente ter essa substituição, né, da classe dominante das aristocracias pela classe da burguesia. A burguesia era uma classe revolucionária. Revolucionária no sentido de romper com o status quo do que era antigamente um sistema sociopolítico, que era um sistema
monárquico, absolutista e feudal também, né? Enfim, a gente teve toda essa discussão, mas Star Wars sempre foi uma história nesse sentido progressista, nunca foi conservadora nesse sentido. Só que ela ainda é uma história do seu tempo, sabe? Com ainda alguns paradigmas, algumas coisas do seu tempo. E a trilogia clássica, e querendo ou não também a trilogia das prequels, os personagens sempre foram centrados ali, tanto na figura do Anakin, quanto na figura do Luke também. Né? A Leia, ela é da família, ela é a irmã do Luke, só que ela acaba tendo um certo papel secundário. E aí entra o episódio 7 pra justamente tentar romper, porque é o que você falou, sabe? As produções artísticas, cultura, elas também são frutos das rupturas, das coisas que estão acontecendo no presente, sabe? Se você tem um movimento, por exemplo, de luta por mais direitos para as pessoas LGBTs, você vai ter produções artísticas justamente englobando esse tipo de coisa, né? Porque arte, cultura é política. Política faz parte da nossa vida, em tudo, sabe? Muita coisa. Não dá pra dizer que é absolutamente tudo, mas boa parte da nossa vida é permeado pela política, tanto nas decisões que a gente toma no nosso dia a dia, nas escolhas que a gente faz para algumas coisas nas nossas vidas. E quando você tem essa mudança desse centralismo, né, esse protagonismo em duas figuras de homens brancos para uma mulher e um homem preto, você já tem essa coisa, esse conservadorismo desses fãs de começarem a criticar. E foi assim absurdo. Eu lembro que eu fiquei também quando saíram os primeiros teasers. Eu lembro aquele teaser trailer do Han Solo com o Chewbacca entrando na Millennium Falcon, falando: tio, nós estamos em casa. Eu chorei vendo esse trailer. Eu chorei, eu tô falando sério. Eu me emocionei. Falei, cara, eu vou ver uma coisa que eu nunca vivi. Porque quando eu comecei a assistir Star Wars, eu já tava assistindo o último. Eu tava pra ver o último filme da trilogia prequel. Eu não consegui pegar esse período, sabe? De você ter os filmes, entendeu? Você começar a ver o primeiro filme em desenvolvimento, acompanhar esse elenco amadurecendo, o desenvolvimento desses personagens, as notícias. Eu não tive isso, sabe? Eu fiquei emocionado. Eu saí, eu fui assistir depois o filme, né? Eu lembro que eu tenho um sabre de luz aqui em casa, bem antigo, justamente do Mace Windu. E eu levei o sabre de luz, eu fui com uma blusa, enfim, eu fui todo a caráter. Eu fui num cinema longe pra burra aqui de casa, que é o mesmo cinema que eu fui assistir Duna também, que é a única sala de IMAX que tem aqui no Rio, né? E eu lembro que eu fui assistir, tava todo mundo vestido, tinha gente vestido de Jawa, de Stormtrooper, enfim, foi incrível, sabe? Foi uma experiência que eu nunca tinha vivido. E assim, eu saí completamente encantado. Eu acho que o J.J. Abrams, ele sabe brincar muito com a nostalgia das pessoas. Ele pegou aquilo que sempre fez parte de Star Wars, que são os efeitos práticos, sabe? Ele trabalhou com cenários reais, ele foi nos lugares onde gravaram os primeiros filmes de Star Wars. Então, assim, ele soube. E, assim, eu acho o episódio 7 um filme muito competente. Assim, tem aquela crítica. Eu entendo a decisão da Disney na época, porque a gente precisa também entender o contexto do porquê que o episódio 7 foi o que foi. E, assim, pra quem começou a acompanhar Star Wars agora, a trilogia prequel sempre foi muito odiada. É só agora, recentemente, que ela começou a ser tratada como, tipo, não vou dizer obra-prima, mas muita gente passou a gostar agora. Exatamente, entrando na seara de novo, era Disney, que é a minha favorita, que me trouxe de volta do ostracismo, que eu tinha colocado Star Wars, e que J.J. Abrams, abençoado seja seu nome. O abençoado J.J. Abrams pôde revitalizar a franquia e criar um soft reboot / continuação e, por incrível que pareça, trazer pessoas do passado, pessoas novas que não conhecem essa franquia e ter sido um baita sucesso. E também deve-se salientar, como eu acabei de fazer, que é de fato quase que um remake do episódio 4, Uma Nova Esperança, mas que não desvalida qualquer emoção que eu tenha tido para com esta trilogia de filmes tão polêmica, tendo o teaser do episódio 7, que deva também ter te emocionado a primeira conferida, com a Millennium Falcon, um novo sabre de luz e personagens interessantes com atores, alguns conhecidos e outros não. E posso afirmar que, de fato, é uma das trilogias de filme mais faladas ultimamente, mesmo
pra maioria num ponto negativo. Muito principalmente dado a receptividade dos fãs, decisões de bastidores, troca de pessoal, falta de planejamento para com a linha principal desses 3 filmes sequência. Mas eu vejo de uma maneira contrária, no caso, abordagens diferentes, pessoas talentosas por trás de cada longa. E terem sido o sucesso de bilheteria que foram, vendido tantos spin-offs, continuações desses spin-offs, mas acima de tudo chamar uma geração de fãs novos para acompanharem essa nova jornada com essa etapa que a franquia está tomando agora. E que, diante de tudo, foi o que me levou a estudar de fato. Eu pude ler aqui, antes da nossa conversa, a jornada do herói do Joseph Campbell, do Herói de Mil Faces, que ele formulou a partir de um estudo de várias culturas, mitos e religiões, e que tanto o George Lucas e demais outros criadores de longas metragens puderam se aproveitar como base, seja o mentor para com o protagonista que recusa a tarefa, a fuga de casa, a morte do mentor, a morte espiritual do próprio herói, mas acima de tudo as mudanças que vai adquirindo ao longo da jornada. E isso eu posso dizer, uma perspectiva pessoal de alguém que curte esses filmes, que enquanto os outros detestam, que eles puderam mudar a mim e me acompanhar num período específico da minha vida. E isso é de uma positividade maravilhosa e acrescenta demais na minha subjetividade com qualquer conteúdo que eu esteja lidando, mas coisas, paradas e gostos pessoais diante do que os outros digam. Que assim como o herói, ele muda as pessoas à sua volta e a si mesmo também. Então é algo que eu aprendi com esta trilogia de filmes mais recente. Eu falo num aspecto da vida cotidiana, minha, por exemplo, ou de qualquer outra pessoa, que, considerando os que são um total de 11 filmes, que mudaram as pessoas, inspirou-as e tomam como parte fundamental da vida delas, mesmo que algumas levem para um radicalismo terrível. Agora, quanto aos filmes, eu tenho uma visão própria. Eu entendo completamente o tipo de cinema do J.J. Abrams, mais voltado à ação, sempre movimentando. Dá pra ver que os personagens sempre estão fazendo algo, agitados. É literalmente um filme de ação constante, com poucas pausas para se contemplar. A virada que o Rian Johnson tem é poder desfrutar das informações recebidas, criar uma narrativa mais cadenciada, a contemplação de eventos, desenvolver mais os personagens que foram apresentados. E, infelizmente, dado a receptividade que o povo teve com o 8 e o 9, que o próprio Abrams teve que ser mediador, e que pra mim, unicamente, falando pra mim, pode funcionar. Teve referências à mitologia, dos deuses de mortes, que foi explorada na série do Clone Wars, a questão da hereditariedade, não ser definido pela sua família de origem, mas ele dá pra escolher esse destino. Por aí vai. E quanto aos demais filmes, Rogue One pra mim é o meu filme de Star Wars favorito. Uma pena não ter ido ao cinema na época pra conferi-lo. E ao Solo, obviamente. Mas o que eu tiro de tudo isso é a quantidade de pessoal pra criar abordagens diferentes em meio a algo já estabelecido, mas caminhar por veredas tão conhecidas e desconhecidas e ter uma receptividade mista e que trazem variados formas de se apreciar cada película, série também. E é isso que é um dos motes principais aqui do Caos da Matrix. Eu acho que pra vida também, em relação à subjetividade, poder interpretar, criar novos gostos e não precisar ser definido por questões já estabelecidas no passado. É uma coisa realmente fluida e que possa abranger positivamente as pessoas que são tocadas por essa história. E nisso tudo leva a poder conversar contigo, Léo, e ver uma perspectiva diferente, aprender mais, reavaliar outras coisas. E isso que deveria ser o fandom, mas cada pessoa é diferente, distinta. Isso é
parte fundamental da vida. E que mesmo a gente, notoriamente, tendo uma leitura diferente com cada um dos filmes, principalmente esses 3 últimos, o 7, 8 e 9, mas que é tão maravilhoso esse diálogo que estamos querendo dispor. E que leva a novas leituras, novas reinterpretações e abertura para um gosto mais fluido e talvez uma apreciação para cada coisa, que talvez tenhamos uma visão já diferenciada, se é que me entende. E perceber mesmo que as nossas obras que curtimos têm seus defeitos e entender eles, mas não desvalidar o quão curtimos elas. Por exemplo, no meu caso do episódio 9, sendo algo de um tipo de cinema que eu curto, o escapista no caso, mas do próprio J.J. Abrams, que é um cara autoral, nos convenhamos, ágil quanto ao seu ritmo, até demais, mas eu entendo o quão refém é essa pressa e ter de forma brusca a apresentação de conceitos, resolução de tramas feitas em 2 obras anteriores, e também essa conclusão de 9 filmes. Eu acho um trabalho até hercúleo, mas compreendo cada ponto mais polêmico à parte. Mas, dependendo da tolerância da pessoa, eu no caso, consigo ver uma abordagem de ampliar um pouquinho a mitologia, talvez, e ligar, como eu comentei, 2 gerações distintas, 3 quanto a esta trilogia. Mas que, na minha visão, no caso, por exemplo, o J.J. Abrams não desfaz, pra mim, o que o Rian Johnson tinha oferecido no 8, assim como ele não fez no filme dele com 7. Tendo a fala que o Luke, já fantasma, fala pra Rey, dizendo que ele estava errado em relação a ter se exilado e que ela estava cometendo esse mesmo erro, que também leva à frase que eu mais amo da franquia, que é: grande professor, a falha em relação ao mestre passar seus próprios defeitos e falhas, propriamente dita, para a próxima geração, que foi a lição que o Yoda deu ao Luke. Sim, sim, exatamente. Eu vou até além também e falar, eu acho que principalmente o episódio 7, aqui eu tô só focando por enquanto no episódio 7, mas eu já vou entrar no episódio 8. Eu acho que o J.J. Abrams no episódio 7 também foi muito competente em apresentar a saga de Star Wars por uma nova geração. Eu conheço muita gente de 2015 que nunca tinha ouvido falar de Star Wars, que não fazia ideia do que se tratava. Star Wars tinha virado uma coisa assim, já, de novo, virou uma coisa muito distante. Depois que o episódio 3, por mais que tenha tido as animações, né, do Dave Filoni com o George Lucas do The Clone Wars, pouquíssimas pessoas acompanhavam, e geralmente quem acompanhava animações. Então, assim, The Clone Wars acabou virando uma coisa muito mais nichada. E eu acho que o J.J. Abrams conseguiu com muito êxito, tanto é que a bilheteria, eu acho que o The Force Awakens é uma das maiores bilheterias assim da história do cinema de Hollywood, né? Continua sendo, acho que junto com o Titanic, o Avatar, o primeiro Avatar. E ele pegou uma história que já havia sido contada anteriormente, adaptou ela para uma versão, né, com algumas ideias que o George Lucas colocado para essa trilogia. Ele pegou algumas ideias e aplicou elas. E eu acho que ele foi muito competente, sabe? Muita gente que, não só, né, uma geração nova de crianças que estavam começando a entrar nessa coisa da cultura pop, mas até mesmo pessoas da minha idade, na época, que até então nunca tinham ouvido Star Wars, que viram os trailers, ficaram assim interessadas, encantadas e curiosas para saber do que se tratava essa história. E nesse sentido, o J.J. Abrams foi muito, 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 muito competente e obteve um êxito gigante, sabe? Em botar Star Wars no centro do debate, sabe? Da cultura pop. Nesse sentido, ele conseguiu uma coisa gigante. Então, assim, as pessoas perderam a capacidade. Eu brinco assim no grupo e tudo mais, né, com relação ao J.J. Abrams por conta do episódio 9, do tipo, nossa, eu tomei um ranço dele, não quero mais. Eu falo muito brincando, falo sério, não vou entrar no perfil. Eu acho que cara, depois que saiu o episódio 9, eu fiquei muito decepcionado, assim, pra dizer no mínimo. Fiquei muito. Enfim, fiquei com muitos sentimentos assim do tipo, o que tinha acontecido. Pra ter. Eu por muito tempo fiquei até criando teoria da conspiração na minha cabeça, de que talvez a Kathleen Kennedy tivesse perdido o controle por conta do episódio 8, né? E o fracasso de bilheteria do
filme do Han Solo, que talvez a Disney tenha tomado conta ali, passado a tomar as decisões criativas, sabe? Do tipo, ó, o episódio 9 vai ser sobre isso. Não, mas eu acho que em determinado momento, eu acho que a Disney passou a tomar algumas decisões do processo criativo de Star Wars. Assim, a sensação que eu tenho com as sequels é que não houve exatamente um planejamento de início, meio e fim da história. Tanto é que eu, em determinado momento, eu senti, assim, foi um pensamento que eu tive hoje em dia, eu não sei se eu acredito tanto nisso, sabe? Mas existe uma certa contradição da visão do que J.J. Abrams tinha pra essa trilogia sequel e a visão do Rian Johnson, sabe? Eu acho que talvez a coisa que mais me decepcionou no episódio 9 foi o fato da Rey ser uma Palpatine. Aquilo ali pra mim foi a pá de cal, porque assim, eu adorava a ideia dela ser uma pessoa, tipo, não ser uma pessoa, você não precisa ser de uma família poderosa pra ser uma pessoa forte, sabe? Uma pessoa que consegue seus objetivos, que consegue realizar aquilo que você quer. E pra mim a história da Rey sempre, até o episódio 8, sempre tinha sido tratada dessa forma, sabe? Quando ela vai procurar naquela caverna lá em Actor, ela vai procurar saber um pouco sobre o passado dela, sabe? Sobre quem são os pais dela, quem de fato ela é, e a caverna meio que deixa essa coisa tipo no ar, você vem, de quem é a sua família, sabe? Eu até entendo que talvez o J.J. Abrams tenha tentado trabalhar no episódio 9 uma forma do tipo, olha, por mais que a tua família seja uma família desgraçada, sabe? Isso não quer dizer que você vai ser também uma ruim. Sim, sobre isso. Acho que é muito diferente da maioria. Eu tenho um carinho especial também por esse episódio 9, pois ele carrega um peso quase que impossível, como o Abrams voltou como mediador diante da recepção do 8, e que realmente eu pude fazer no final do ano passado, não sei se comentei aqui, que eu pude rever todos os 11 filmes, mais alguns seriados, e como pra mim, acho interessante o peso carregado por este único filme, que sim, tem todas as características que o pessoal critica em relação à entrega de conceitos, um desenvolvimento um tanto raso para a forma de elaborar eles, mas que trazer o que duas trilogias anteriores, mais essa nova que está se fazendo, por assim dizer. E para mim, quando eu vi no cinema e nas outras vezes que eu reassisti, algo vigoroso. Visualmente, esses 3 filmes são maravilhosos, os que eu mais gosto, eu acho mais belos, de verdade. E que me deu um conforto diante de um olhar da minha própria experiência como fã do Star Wars, e que realmente não precisa do ódio tão inchado desse pessoal que a gente ficou elaborando aqui durante o programa todo, que criou-se ao redor dele. Mas eu quero oferecer essa leitura um tanto honesta da minha parte, mas que também é muito afetivo. E mesmo sacrificando a coesão, ele ainda respeita o que veio no 7, o que veio no outro, nunca desfazendo nada o que o próprio Johnson ou o próprio Abrams ofereceu anteriormente. Entendo o retorno do Palpatine como grande vilão para entregar tudo isso, obviamente jogado ali, mas que ou melhor, conceitualmente não é incoerente para com Star Wars. Por exemplo, ele é um parasita na minha visão, em que se agarra a qualquer esperança de vida para se manter dentro dos esquemas que ele quer operar. Então, seja a clonagem, que é um tema tão recorrente dentro dos 11 filmes em si. Especificamente a mim, que eu tenho uma tolerância muito forte para com isso, eu acho, não é um problema quanto ao que, mas com certeza o como e o quão rápido foi feito. Além de ser outro ponto do cinema do J.J. Abrams, esta aceleração constante, pois uma obra dele raramente para. Há pouco espaço para silêncio e digestão ou contemplação, o que eu até consigo encontrar em momentos tão belos ali no 9, seja a redenção do próprio Kylo Ren, que faz uma rima visual com o que foi dito, feito e mostrado no 7. Mesmo que seja
completamente diferente do que o 8 se propõe em relação ao respiro de ideias que permitem a serem mais elaboradas. Como eu falei anteriormente, pega toda aquela questão da falha, do erro, dos medos do Luke como professor, como pessoa, como Jedi, e reafirma, por mais rápido e mais acelerado que seja todo o desenvolvimento ali, se sente coerente para com o que é oferecido, e o Luke se mostrar reconhecer aquilo que ele tinha feito e que a Rey estava repetindo literalmente o erro dele em relação a se exilar, e que o verdadeiro fardo do mestre é também errar, é falhar e cair e passar adiante para a próxima geração. Ele não ensina que é uma origem que define alguém, mas as escolhas feitas ao seguir adiante, que é algo que tu comentou ali. E é algo que o 9, que dialoga comigo, com o que eu compreendi e li, é que não precisa ser definido pela família que tu veio, mas sim a escolha que tu possa fazer, e assim poder ser um indivíduo, um personagem, a heroína, no caso, o protagonista Rey, ser algo melhor e adotar o manto, por assim dizer, dos Skywalkers. Eu sempre enxerguei a Rey muito nesse papel, de justamente inspirar não só as pessoas, mas principalmente meninas, pessoas, assim, crianças que estão começando já a se interessar por cultura pop e quererem buscar algum tipo de representatividade numa personagem. E eu acho que a Rey, nesse sentido, cumpriu esse papel e foi muito importante. Conheço muitas pessoas que ela conseguiu trazer muita gente pra Star Wars, muita gente que virou fã, que vai nos eventos, que consome, né, material fora dos filmes também, como livros, HQs, ou as próprias séries também, tanto as séries animadas quanto as séries em live action. E eu tenho essa crítica, né, no episódio 9, que eu acho que eu entendo, eu acho que depois de um tempo, eu acho que por isso que é importante, às vezes a gente precisa entender um pouco o contexto e também tentar entender o que a pessoa responsável por aquela produção estava tentando contar. Eu acredito que o J.J. Abrams estivesse tentando, de repente, botar a Rey dentro dessa família ruim que é a família Palpatine, e dessa coisa que talvez o destino dela seja assim, essa pessoa horrível que é o Palpatine, né, o Imperador Palpatine, e ela consegue romper com isso, né, e talvez essa tivesse sido a ideia de J.J. Abrams, tipo, mostrar o passado dela sendo parte de uma família terrível, que trouxe só desgraça, né, um fascista horrível, e um supremacista de uma certa forma também, pra quem não sabe, o Império Galáctico do Palpatine. Existia muito essa coisa também da raça humana ser uma raça superior e as raças consideradas alienígenas, né, serem consideradas subespécies. Tanto é que, por exemplo, os Wookiees e Kashyyyks, eles eram criaturas escravizadas. Isso é até legal que é trabalhado no filme do Han Solo, né? Você vê um grupo de Wookiees lá naquele planeta de mineração lá do... Então também eu acho que o J.J. Abrams tentou trazer isso pra discussão, sabe? Do passado dela. Talvez eu tivesse preferido a versão do Rian Johnson, tipo... E eu acho que a mensagem final do filme dele é lindo, sabe? Aquela criança que possui essa sensibilidade à força, né? Puxando a vassoura pra limpar, mas com aquela faísca que a Rose e o Finn conseguiram, sabe, aquela sementinha que eles conseguiram plantar naquela criança, pra eventualmente essa criança se rebelar contra um sistema opressivo, e ela olhando pro céu com aquele anel, com o símbolo da resistência ali no caso, né, mas da Aliança Rebelde também. Eu acho aquilo muito inspirador, foi lindo, assim, eu acho o episódio 8 é o meu filme favorito da trilogia sequel, de toda a era Disney, é o Rogue One. Assim, eu amo esse filme de paixão. Eu saí do cinema assim completamente. Que maravilha. O Rogue One também é o meu filme favorito, não só da era Disney, mas como todo Star Wars. Eu acho aquele filme espetacular, mesmo considerando todos os problemas de bastidores que teve, com a vinda do Tony Gilroy, que logo iria criar Andor e conseguir consertar cada detalhe de questão narrativa que estava uma bagunça.
E ter, obviamente, o Gareth Edwards, que se lançou para a indústria com este filme e mostrar também que a vinda de outras pessoas muito talentosas possam melhorar, inserir conceitualmente e desenvolver, dar novas vozes em relação aos filmes em si da saga. Uma pena que eu não vi na época por uma questão e outra, caso ver no cinema. E que de fato trazer, especificamente para Rogue One, um filme de guerra de fato e de espionagem, ter um impacto maior, a gente se importar com os sacrifícios e que vir depois com um seriado como Andor, que a gente vai falar mais adiante, criar um novo impacto verdadeiro para pessoas, personagens comuns dentro da franquia, que é apoteótica. Ainda a cena icônica do Vader no final. Nossa, eu assisti o Rogue One no cinema, eu saí, assim, tipo, minha cabeça explodiu. Eu tava muito triste, né, pelo destino dos personagens, eu fiquei muito mal. Ao mesmo tempo que eu fiquei, meu Deus, o que aconteceu? O que o Vader fez, né, naquela cena do corredor. E a cena final da Leia pegando o disco de dados com os planos da Estrela da Morte. E o Capitão Antilles, né, perguntando o que significa, e ela falando esperança. Nossa, eu saí arrepiado. Falando isso, eu me arrepio até agora. É o meu filme favorito da Disney. E, assim, culminou, esse filme maravilhoso, culminou com essa série incrível, a melhor série, de verdade, eu amo Star Wars, mas eu vou além e eu vou falar o que eu vou falar agora. Eu acho, Endor, a melhor produção de audiovisual de Star Wars, de tudo. De todos os filmes, de todas as séries. Endor, pra mim, é a melhor produção de audiovisual de Star Wars. Não tá errado. De fato, uma obra-prima. Uma obra-prima. De longe, é um filme extremamente... uma série extremamente madura, que pega tudo isso que muitas vezes o George Lucas trabalha de uma certa forma superficialmente, sabe? Ele não desenvolve isso também, enquanto o Endor pega isso e não só desenvolve, como mergulha de cabeça sobre esses temas, sobre fascismo, sobre imperialismo, colonialismo, sobre justamente essa formação, como é essa pessoa que veio né, que veio do nada também, que veio de um planeta que sofreu o povo dele sofreu aquele massacre, né? E ele viu isso tudo e foi levado criança para uma família que ele tinha acabado de conhecer, sabe? E virar um guerrilheiro, alguém que se sacrificou para justamente conseguir contribuir para a luta contra esse sistema opressivo. Com os monólogos que a gente tem, os monólogos. Sim, o monólogo do Lutem é apoteótico. Ele por acaso tá rolando aqui agora. Acordo todos os dias com uma equação que escrevi há 15 anos, da qual só há uma conclusão. Estou condenado pelo que faço. Minha raiva, meu ego, minha falta de vontade de ceder, minha ânsia de lutar, me colocaram em um caminho do qual não há escapatória. Eu ansiava por ser um salvador contra a injustiça sem contemplar o custo. E quando olhei para baixo, não havia mais chão sob meus pés. Qual é o meu sacrifício? Estou condenado a usar as ferramentas do meu inimigo para derrotá-lo. Incendeio minha decência pelo futuro de outra pessoa. Eu incendeio minha vida para fazer o nascer do sol que eu sei que nunca verei. E o ego que deu início a essa luta nunca terá um espelho, uma plateia ou a luz da gratidão. Então o que eu sacrifico? A minha vida. Falando sobre ele fazer parte de uma revolução que talvez ele nem veja o final feliz disso. Que ele nem consiga ver o desfecho disso. Sabe? É incrível, incrível. É uma melhor produção do audiovisual de Star Wars. É uma coisa completamente fora da curva do que saiu de Star Wars. É incrível. Exatamente. E eu acho que a mensagem de Endor é justamente para lembrar de tudo que a gente hoje... Todas as coisas boas que a gente consegue, por mais que, né, a gente vive numa sociedade que tem muitos problemas, mas as coisas boas que nós temos de direitos, essas coisas não foram dadas, essas coisas foram conquistadas. Muita gente morreu pra gente conseguir ter o mínimo de dignidade que a gente tem. E eu acho que Endor justamente consegue contar essa história porque tem pessoas que lutaram, que infelizmente não puderam ver o resultado
dessa tentativa de revolução que elas tentaram fazer pra acabar com o sistema opressivo. E a gente pode gozar disso hoje, e eu acho que Andor faz esse trabalho incrível, de, tipo, lembrar a gente sobre isso, sabe? Do tipo, as coisas não foram dadas pra gente, nada foi dado pra gente, as coisas foram conquistadas, as coisas foram, toda ruptura que acontece, não é uma ruptura, não é uma coisa natural, não é uma coisa, assim, bonita, é uma coisa feia, é uma coisa sangrenta, exige violência, muitas vezes, sabe? Então, assim, a gente precisa ter isso em mente. A gente está vendo cada vez mais um capitalismo numa crise aprofundando uma crise político-econômica e uma radicalização das pessoas para a direita, né? Cada vez mais e a gente está vendo o ressurgimento de um fascismo que não é de hoje, já está acontecendo já tem um tempo, mas a coisa está tomando agora uma proporção muito grande. E eu acho que isso Andor é uma produção muito, muito importante para os nossos tempos por conta disso, para lembrar da gente sobre as coisas que a gente conquistou com muito sangue e para lembrar também da gente do porquê que é uma péssima ideia a gente achar que a solução, que eu acho que é uma mensagem também fora, não só de Star Wars, mas de Duna, de achar que vai ter um salvador da pátria, alguém, uma única pessoa, uma única figura vai conseguir resolver todos os problemas de uma sociedade, quando na verdade a gente resolve os problemas da nossa sociedade através da organização, através da coletividade, das pessoas se organizarem para justamente tentarem lutar por direitos, assim como as feministas conseguiram que as mulheres tivessem mais direitos, ou então que os trabalhadores pudessem ter mais direitos no geral, como 13º, férias remuneradas, tudo isso foi lutado, sabe? Eu acho que é isso que Andor tenta trazer pra gente. Do tipo, pessoas que infelizmente não puderam ter, não puderam gozar desses direitos que a gente hoje pode se beneficiar, sabe? Então, é isso, é incrível. Andor é uma produção incrível, maravilhosa. E por agora, antes de encerrar, Léo, de novo, agradeço demais por ter finalmente comparecido ao programa. A gente teve muitos contratempos que não dá pra controlar. Mas antes de encerrar, quais as redes sociais que o pessoal pode te encontrar para ter um papo maravilhoso, não só de Star Wars, mas como qualquer outra parada da cultura pop no geral? Vamos lá, minhas redes sociais. Eu no Instagram, eu sou Mr.Braganca, _ seria mr.braganca, _ e no Twitter eu sou @tweetsbyleo, tudo junto, sem underline, sem ponto. E, pô, João, eu queria agradecer, cara, foi um prazer enorme poder falar de Star Wars com você, Star Wars por todos os, né, a gente conversa muito no off sobre a saga, as decepções recentes com a saga, algumas coisas que a gente ficou decepcionado, mas querendo ou não, Star Wars sempre vai ter um lugarzinho no coração, sabe? Eu acompanho essa saga já desde 2013, são muitos anos acompanhando essa saga, jogos, lendo os livros, sabe? Lendo tudo do universo expandido, do Legends até o que hoje a gente considera como canônico, né, da Disney. Então, assim, são muitos anos, muitos momentos de alegria, muitos momentos de decepção também, mas que faz parte, né? Um universo muito grande, sempre vai ter um filme ou uma série, alguma coisa que vai decepcionar a gente. São coisas da vida, sabe? A gente vai ter frustrações com produções cinematográficas, mas a gente espera que sempre tenha produções cinematográficas, que o cinema sempre continue a produzir coisas, sabe? Perfeito, então. E é isso, João. Um prazer aqui, cara. Muito obrigado por essas horas falando de Star Wars. Foi ótimo ver um pouco da sua visão também sobre o que é Star Wars. E eu mal posso esperar pra gente ter episódios aí futuros pra gente falar de outras sagas aí da cultura pop que são tão importantes pra gente. Então tá. Por agora nós saímos da Matrix, mas lembrem-se, as histórias sempre acompanham a todos nós. Até o próximo Caos na Matrix e que o caos esteja sempre com você. Falou, galera. Valeu, pessoal. Que a força esteja com vocês sempre.